Olá, sejam bem-vindos ao canal CCM. Essa é a nossa sexta aula de geradores. Hoje vamos apresentar uma curva muito importante, a curva de capabilidade na máquina síncrona. Ela é essencial para o entendimento de proteções de gerador. Vamos enumerar também algumas possíveis anomalias que podem acontecer durante o funcionamento do seu gerador, bem como a verificação e a correção. Essa é uma aula introdutória de falhas de gerador. A curva de capabilidade é extremamente importante porque ela define os limites de operação do gerador. E ela é base para ajustes tanto de AVR quanto alguns ajustes do relé de proteção. Ela é expressa em termos de potência ativa no eixo vertical, de 0 a 100%, e potência reativa no eixo horizontal, de 0 a 100% e 0 a menos 100%, porque o gerador ele pode absorver reativos. Quando a gente fala de potência ativa, ele pode apenas fornecer enquanto opera como gerador. Então, toda análise dos limites é expresso em termos de potência ativa e reativa. É necessário considerarmos também os limites do motor de combustão, que é a nossa máquina acionante, os limites do estator e os limites do rotor. Você vai concordar comigo que corrente gera aquecimento por efeito Joule. Por isso há um limite de corrente e aquecimento que essas bobinas suportam. Em relação às bobinas da armadura, ou seja, do estator, o limite é chamado de limite térmico da armadura. O mesmo raciocínio se aplica ao rotor. Como é ele quem gera campo magnético, vamos chamar esse limite de limite térmico de campo. O motor diesel, que é a nossa máquina acionante, tem um limite de fornecimento de potência. A esse a gente chama de limite da máquina acionante. O primeiro limite da curva de capabilidade, que nós vamos fazer a marcação no gráfico, é o limite térmico da armadura. Lembrando que se a gente ultrapassar esse limite, nós teríamos aquecimento das bobinas do estator e poderíamos perder o isolamento e o gerador. Esse limite é marcado pela circunferência externa, partindo daqui. Então, enquanto o gerador operar dentro desses dois quadrantes internos a essa circunferência, a gente garante a estabilidade térmica do estator. O segundo limite é o limite térmico do campo, o limite da corrente de rotor, do aquecimento das bobinas. E ele é marcado por essa curva preta. Então agora nós poderemos operar apenas dentro desta área. Mas a gente ainda tem mais limites. Vamos para o limite da máquina acionante, que é o limite do motor de combustão interna. O motor ele tem uma potência máxima útil que ele pode fornecer para o gerador. Qualquer valor além desse, a gente entraria numa zona de instabilidade, que a máquina não é projetada para isso. Então, como estamos falando em termos de potência ativa, a gente faz uma marcação nesse eixo e essa linha em tracejado representa o limite da máquina acionante. Então, agora a gente tem mais uma região exclusa do nosso gráfico. Toda essa região eu estaria operando fora da região de estabilidade do meu motor de combustão interna. Agora vamos estabelecer o limite da curva de estabilidade. E ela é representada no segundo quadrante. Lembrando que em toda essa área, o gerador ele opera absorvendo reativos da rede e não é a condição ideal de operação. A gente interpreta a curva de estabilidade como sendo um limite de absorção de potência reativa do gerador. Quando a gente ultrapassa e chega até esta área, o gerador ele não consegue manter sua operação. Por exemplo, a gente não conseguiria fornecer 60% da potência ativa nominal e, ao mesmo tempo, absorver 60% da potência reativa nominal da máquina. Nós estaríamos fora do limite de estabilidade. Esse é o significado. Então, nós já excluímos a área entre o limite térmico de campo e o limite térmico da armadura. A gente já excluiu essa área entre o limite da máquina acionante e o limite da armadura. E agora a gente exclui uma nova área entre o limite de estabilidade e o limite da armadura. Essa área está excluída. Agora a gente vai para a última limitação. É o limite de excitação mínima. E ela é representada por essa curva no gráfico.
Você lembra que a gente tem um limite térmico do campo em que a gente respeita nessa região. Existe a corrente máxima de campo e também tem que existir uma corrente mínima de excitação da máquina. E é ela que é representada aqui. Qualquer região inferior a essa, a gente também não tem estabilidade do gerador. Conforme a máquina síncrona, ela precisa absorver reativos do sistema, a corrente de excitação rotórica ela precisa diminuir. E o contrário também é válido. Quanto mais a rede solicita potência reativa, maior é a corrente de excitação do rotor. Mas esse é o caso inverso. A gente está no segundo quadrante trabalhando com potência reativa negativa, ou seja, o gerador está absorvendo e ele precisa absorver em um determinado limite, né? E quem limita isso é a corrente mínima de excitação. Então agora, além dessa exclusão entre o limite da armadura e o limite de estabilidade, existe essa limitação também, e a gente conclui que podemos operar em toda essa região com estabilidade da nossa máquina. Então, a curva de capabilidade é importante para a definição da região de operação do gerador. Esses limites vão direcionar ajustes do regulador de tensão e, mais tarde, os ajustes de proteção do relé. Obviamente, não é necessário decorar, mas quando ouvir o termo curva de capabilidade, saberá que é o limite de operação do gerador contra aquecimento dos enrolamentos, excitação mínima de campo, estabilidade de carga, limite do motor diesel, que é a máquina acionante. Tudo isso analisado em termos das potências que o gerador fornece, a potência ativa e a potência reativa. Anomalias elétricas. O gerador não excita. Antes, vamos relembrar o circuito de uma excitatriz principal do tipo brushless. Esse é o rotor da excitatriz e ele alimenta com corrente alternada a ponte retificadora de diodos. São 6 diodos. Na saída da ponte, nós temos uma tensão já retificada, portanto, uma corrente também retificada, e a gente alimenta o rotor da máquina principal, assim a gente induz tensão no estator do gerador. Vamos relembrar o regulador de tensão. Esse é o diagrama de ligação de OVR. Ele tem alguns ajustes, como por exemplo em trípodes, ajuste de tensão, estabilidade, proteção contra a subfrequência, ajuste de drup, quando é um gerador que opera em paralelo, dividindo carga em barramento. O gerador ele faz a leitura da tensão no estator da máquina síncrona e assim consegue controlar a corrente de campo do rotor, para manter a tensão induzida estável. Agora vamos analisar algumas anomalias elétricas que você pode se deparar. Você então partiu a máquina primária e o gerador não excitou. Se verificou o motor diesel e ele atingiu a rotação nominal e garantiu que não há nenhum outro problema, precisa verificar o AVR, porque é ele quem controla a corrente de campo. Primeiro, checar a alimentação. Pode ter havido alguma interrupção por folga de cabos ou abertura de um fusível. Se estiver tudo ok, verifica-se o circuito da excitação principal, esse que acabamos de ver, medindo a continuidade dos cabos do estator da excitatriz. Depois, medir todos os diodos e substituir os defeituosos. Se nada disso estiver solucionado, existe a possibilidade de defeito do componente que faz a proteção da roda de diodos, é chamado de varistor. Quando ocorre um surto de tensão, a resistência interna do varistor cai, conduzindo corrente através dele, ao invés de passar toda aquela carga pela ponte retificadora. Caso o varistor apresente resistência baixa, precisa substituí-lo. Em último caso, é o AVR quem será substituído. Segunda anomalia elétrica. O gerador não excita até a tensão nominal. Na anterior, ele nem excitava. Agora, ele não atinge a nominal. Nesses casos, você precisa primeiramente verificar se o motor está na velocidade síncrona. Depois disso, realizar a verificação dos diodos da ponte retificadora. Se tiver um ou dois em aberto, você até alimenta o rotor, mas não o suficiente para induzir o campo necessário no estator, e assim chegar até a tensão nominal da máquina. É importante verificar também se a faixa de tensão de alimentação do AVR está de acordo com a especificação do fabricante. Terceira anomalia elétrica, sobretensão do gerador em vazio. O gerador excita, mas com tensão acima da nominal. A causa mais simples é o desajuste da tensão de referência do regulador.
Outra causa possível é que tenha um componente interno do regulador defeituoso, normalmente o tiristor de potência. Nesse caso, precisa substituir todo o AVR. Outra possibilidade é de haver uma tensão de referência errada na entrada do AVR. É necessário medir a tensão dos seus terminais para eliminar essa hipótese. Quarta anomalia elétrica: oscilação na tensão do gerador. Novamente, verifica-se primeiro a máquina primária quanto à sua rotação nominal, para checar se não há variações. Após isso, pode realizar o ajuste de ganho do AVR. Quinta e última anomalia mais comum do gerador: queda de tensão quando está sob carga, com recuperação ou não da tensão. Primeiro, verificar a máquina primária. Pode haver um filtro sujo de óleo diesel e o motor está respondendo com atraso. Precisa verificar o ajuste de ganho do AVR, o ajuste de estabilidade, a ponte de diodos e o enrolamento de campo. Pessoal, esses foram os tópicos principais dessa aula. Dúvidas e comentários, só postarem. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Desejo a todos boas águas e até o retorno.